Ao Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no livro de Isaías, capítulo 40, onde fala de Jesus Cristo, e tem um versículo que diz que Ele é aquele que veio consolar, Ele é aquele que veio cuidar. E nesse tempo que temos falado tanto de cuidado, de cuidar uns dos outros, temos que ter uma certeza no nosso coração. Jesus Cristo veio cuidar, Ele veio nos abençoar, Ele veio nos dar saúde, nos dar a sua paz, nos mostrar o caminho. Então é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, estamos reunidos para adorar o seu nome, para louvar o seu nome, para receber a palavra que o Senhor tem no nosso coração. E é uma bênção saber que você está aí do outro lado compartilhando esse tempo conosco. Então nós queremos desejar que você tenha um culto muito abençoado. Queremos dizer que você é muito bem-vindo aqui com a gente e queremos pedir para você pode curtir aí a nossa live, você pode compartilhar com as pessoas. Aproveite que a gente está nesse comecinho, já compartilha a live com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas que você quer que se convertam, que aceitem Jesus, para que eles possam estar também recebendo essa palavra dessa noite. Então, que seja uma bênção e que você possa ser muito abençoado. Eu quero convidar você para orar nesse momento e quero convidar você para colocar o seu coração diante de Deus, para que Ele venha falar com você, para que Ele venha trazer a paz, trazer a libertação, trazer a salvação. O que você está precisando essa noite? Coloque diante dele. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque temos esse tempo aqui de adoração, esse tempo de comunhão, esse tempo de recebermos a palavra. Muito obrigado, Senhor, que a tua presença reine no nosso meio. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que venha tomar cada casa agora, cada coração, para que venha entrar em cada família, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Deus, uma mudança de vida, uma mudança de mente. É isso que nós estamos precisando nesse tempo, Senhor. E temos aprendido sobre os princípios. Então, nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática tudo que temos aprendido sobre os princípios da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que tem um pedido de oração. Pode escrever aí nos comentários o seu pedido de oração, que lá no final nós vamos estar orando juntos pelos seus pedidos. E também durante a semana nós estamos orando juntos pelo seu pedido de oração. Então não se esqueça de escrever. E aqueles que já estão aí com a gente, podem dar o seu joinha, pode colocar um boa noite, para a gente saber quem é que está participando aí com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos adorar ao Senhor. Faz meu coração arder. Trouxe vida ao meu viver, te conheci. Me alcançou além dos céus, no profundo se estendeu. Encontrei perfeito amor, só com você. Esse amor é real, nunca vai me deixar, não vai me deixar. Mais que palavras fora de controle, muito além. Isso é amor, isso é amor. Isso é amor, isso é amor.
meu coração firme até o fim. Jesus, encontrei liberdade. Isso é amor, isso é amor. Me encontrei em ti. Eu te quero, não desistiu de mim. Eu sou teu. Esse amor é real, nunca vai me deixar, não vai me deixar. Oh, mais que palavras fora de controle, muito além. Amor que me atrai sempre junto a ti. Meu coração firme até o fim. Jesus, encontrei liberdade. Isso é amor, isso é amor. Olhando nos olhos seus, faz meu coração bater. Trouxe vida ao meu viver, te conheci. Amor que me atrai sempre junto a ti. Meu coração firme até o fim. Jesus, encontrei liberdade. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Aleluias. Obrigado por esse amor, Jesus. Obrigado por esse amor que nos alcançou. E por causa deste amor, Senhor, nós podemos cantar a Ti, podemos adorar a Deus. Que você esteja adorando ao Senhor neste tempo junto com a gente, que em uma só voz podemos exaltar o nome do Senhor por este amor tão grande. Que a gente venha cantar desse amor por todo o tempo das nossas vidas. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Foi o fim, ele ressuscitou. Que amor tão grande.
já comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que nos leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, o teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Que grande amor, meu Deus, o que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Santo Tu és, Senhor. Te louvamos e te exaltamos, Senhor. Queremos te louvar, te engrandecer, Senhor. Nós nascemos para te adorar, Senhor, e é assim que nós queremos viver todos os dias, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Não pelas nossas forças, não pelo nosso corpo, pela nossa carne, Senhor, mas em espírito e em verdade. Todos os dias você venha buscar viver em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Foi para isso que nós nascemos. Que você tenha prazer em adorar a Ele, a se entregar a Ele, a se render a Ele. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
adoramos Em espírito, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare novamente. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Sim, pra te adorar, Senhor. Nascemos para te adorar, vivemos para te adorar, te conhecer e te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor, com as nossas vidas, com os nossos olhares, com as nossas vozes, nossas canções, nossos trabalhos, Senhor, nossa família, nosso lazer, tudo seja para te adorar. Escolhamos, oh Senhor, te adorar. Oh, seja esta nossa escolha, oh Senhor, para te adorar, Senhor, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo
forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso É, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. é maravilhoso, Ele é poderoso. Sobre a morte Ele venceu, sobre as dores Ele já venceu, sobre toda enfermidade Ele já venceu. Creia nisso, declare a cura dEle sobre a tua família, sobre as pessoas que estão ao teu redor. Tudo já foi conquistado na cruz. Se Ele vive em ti, o poder dEle vive em ti. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Poderoso é o nosso Deus, poderoso Ele é, tremendo, forte. Esse é o Deus que nós servimos, é Ele que nós estamos aqui, Ele é o motivo de tudo, é por Ele e é para Ele que todas as coisas são feitas, e é através dEle que tudo é feito. Nessa noite eu vim aqui trazer uma palavra para você, nosso momento de gratidão, para que o Senhor Ele encha o seu coração de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que você tem, por tudo que você tem vivido. Um coração grato, ele é um coração que alegra o coração de Deus. Um coração grato, ele consegue perceber à sua volta muitos detalhes. Ele consegue perceber as coisas, o amor, a bondade de Deus nos mínimos detalhes. Não só em coisas grandiosas, em grandes milagres, em grandes curas, mas nos detalhes do dia a dia. A gente consegue perceber a bondade, o amor e tudo aquilo que Deus tem feito por nós, que às vezes a gente não percebe, né? O simples fato de a gente acordar e abrir os olhos e respirar e levantar da nossa cama e ter uma cama por ter dormido debaixo de um teto. São coisas que nosso coração tem que ser agradecido por termos isso. E eu quero trazer uma palavra que está em 2 Coríntios. Hoje eu peguei essa Bíblia bonita aqui do meu pastor, ó, que tem lettering, né? Eu ia usar o celular, daí eu olhei assim, eu vou pegar essa Bíblia para usar. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, e eu vou ler. Cadê aqui? Deixa eu achar. No capítulo 9, no verso 6, que diz assim: mas digo isto, o que semeia com moderação também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência, em todas as coisas abundeis em todo bom trabalho. Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas, no nosso dia a dia, como eu falei aqui no começo, às vezes nós não estamos atentos aos detalhes, às vezes nós não somos gratos pelas mínimas coisas. E eu oro todo dia para que meu coração seja grato por tudo que eu tenho, não pelo que eu quero ter, mas pelo que eu tenho. Grato pela minha casa, do jeito que ela é, grato pela minha família, grato pelo alimento que eu tenho na mesa todos os dias, grato pela palavra que eu tenho ouvido todos os domingos, grato pelas pessoas que caminham comigo, ao meu lado, grato por poder ter amigos de Deus que eu posso compartilhar, grato pelos grupos de ligação que nós podemos edificar uns aos outros e ter um tempo de comunhão. Eu tenho orado para que Deus encha meu coração de gratidão, porque eu quero enxergar desde as pequenas coisas o que Deus tem feito. Eu quero um coração alegre e transbordante, e é isso que eu desejo. Então eu desejo isso a você, que você consiga perceber Deus nos pequenos detalhes, né? Que Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa, Ele tem cuidado da nossa família. Então que, como foi cantado aqui, né? Que a gente venha escolher adorar a Deus com a nossa vida, né? Escolho te adorar, Senhor, através das minhas finanças também, porque tudo é dele. Se a nossa vida é dele, tudo que nós temos é dele, então nós estamos retribuindo, né? Devolvendo para ele uma parte do que nós temos. Então agora nesse momento tem aí a chave Pix, tem o QR Code para que você possa contribuir, ofertar seu dízimo, sua oferta, sua gratidão. Mas que você não dê com pesar no seu coração, como nós lemos aqui, mas dê com alegria. Por mais que não seja muito, por mais que você não tenha muito, por mais que você ache que isso que você está ofertando pode faltar para alguma coisa, não dê com pesar no seu coração. Dê com alegria, porque nós servimos a um Deus que provê todas as coisas. Creia nisso, que o seu coração creia verdadeiramente em Deus, querido, porque Ele é capaz de suprir tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. O nosso Deus não nos deixa desamparados. Mas nós temos que crer. Nós temos que confiar nele. E isso também é um passo de fé.
Isso também é um passo de fé, que você possa crer de verdade, porque Ele supre. Mas você precisa crer isso no seu coração. Então dê com alegria, porque nós servimos a um Deus poderoso, que Ele tem nos amado, Ele tem cuidado de nós, da nossa casa, e Ele tem provido, e Ele vai prover. Eu tenho certeza, o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa, o Senhor não vai deixar faltar nada para a sua família. Então creia nisso e oferte com alegria. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por nós termos a oportunidade de poder ofertar e poder entregar, Senhor, na tua obra. Poder devolver aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Dá-nos um coração grato a Ti todos os dias. Acrescenta a fé, Senhor, no nosso coração. Nos acrescenta fé para que nós possamos crer verdadeiramente em Ti, que Tu és o nosso provedor, que Tu tem cuidado de nós, Senhor. A Tua palavra nos diz para que nós não venhamos andar ansiosos com coisa alguma, porque Tu tem cuidado de nós. É o Senhor que provê o nosso alimento, o nosso vestir, o nosso calçar. Então, Senhor, que o nosso coração venha crer em Ti, que a nossa mente, que nós possamos entender isso, Senhor. Mas que isso venha a ser gravado no nosso coração, para que nós possamos crer verdadeiramente em Ti. Não só da boca para fora, mas que o nosso coração crê em Ti verdadeiramente. Abençoa os meus irmãos que estão ofertando, Deus. Que o Senhor venha prover em suas casas. Que o Senhor venha prover em sua família. Assim como o Senhor diz na sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Amém. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A última vez. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Bênção, irmãos, glória a Deus, que bênção podermos adorar ao Senhor, podermos louvar o nome dEle. É muito bom podermos estar juntos nessa noite e que bom que vocês estão aqui na nossa casa, junto com a gente, prestando esse culto ao Senhor, estando na presença dEle. É muito bom mesmo. Durante esses próximos domingos, nós vamos estar falando uma série de mensagens sobre a fé, a esperança e o amor. E hoje, para começar, então, nós vamos falar sobre a fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Quando eu estava pensando sobre essa palavra e orando, falando com Deus, vários versículos vieram à minha mente, vieram ao meu coração sobre fé. Eu fui desde Abraão até Tiago, lendo várias passagens e perguntando para Deus quais são as passagens, o que o Senhor quer que eu traga para a igreja essa noite. Mas esse versículo, essa passagem aqui, ficou muito no meu coração. Então, eu
decidi então que esse seria o versículo-chave dessa mensagem. E quando a gente olha para esse texto, mas como assim Jesus ali com os discípulos no barco? Então eu vou levar você dentro do meu pensamento para que você possa ir desvendando comigo a fé que eu quero que você deixe marcada aí, deixe realmente fixada na sua mente e no seu coração até o final dessa palavra. Então vamos ler lá. Versículo 35, capítulo 4 de Marcos. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se então uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar o barco, e de forma que estava ficando cheio d'água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou, tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes então: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Essa é uma versão que deixa esses versículos bem claros, né? Jesus estava ensinando a multidão, ele estava lá nas margens do lago e ele começa então a ensinar a multidão e a falar para eles sobre várias coisas. Mas em determinado momento, os discípulos também perguntam para Jesus: mas Senhor, o Senhor está ensinando essas coisas todas para eles, será que eles vão entender? Será que eles estão entendendo? O que tem de mais profundo nisso aí? E Jesus, até num determinado momento, tem uma conversa só com os discípulos, explicando mais profundo para eles o que as palavras dele, né, e as suas parábolas. Ele falou sobre a parábola das sementes e o que essa palavra queria dizer. E aí, então, eles vão para o outro lado, Jesus convida eles para atravessarem o lago, então, para atravessar, ali fala o Mar da Galileia, mas o Mar da Galileia é um lago, né? E eles entram no barco e Jesus, claro, né, depois de um dia inteiro falando, pregando, ensinando, provavelmente estava exausto, cansado, né? Já devia estar realmente sem forças. Então ele deita e eu acredito que ele logo adormeceu. Como era homem também, né? Pegando sono rapidinho, né? Então ele logo adormeceu. E os discípulos, claro, como eles já tinham a experiência, já sabiam lidar com barco, então quem ia navegar era eles, né? E eles vão então atravessando o lago. Só que muito rápido, sabe aquela tempestade que vem assim num instante, os ventos já derrubando tudo, levantando telhados e eu acredito que deve ter sido alguma coisa assim. Como eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu já fico na minha mente imaginando as ondas se levantando e ao entorno do lago as árvores se torcendo, tombando, né? E aquele vento. Como os discípulos não estavam muito acostumados, porque como era um lago, até ele é um lugar muito baixo, muitas vezes o vento vem e pega, né, ali e realmente essas tempestades acontecem. Mas não era uma coisa assim tão comum. E os discípulos então ficam assustados, né? E eles começam a ficar apavorados, temendo pelas suas próprias vidas, né? E aí vem então a pergunta de Jesus, que é a pergunta que me motivou, então, a me fixar nesse texto aqui para a gente falar sobre fé hoje, né? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E qual é o significado dessa palavra fé, né? Eu até anotei aqui que fé é crença, é confiança, é um sentimento de crença total. Mas esse é um significado
que a gente encontra no dicionário. E eu fiquei pensando, será que fé realmente é um sentimento? Será que é isso que a Bíblia estava querendo dizer, um sentimento? Então, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala também em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para mim, esse significado da Bíblia já vai de encontro com o significado que está no dicionário, porque o dicionário está falando sobre sentimento. E a Bíblia está falando sobre firmeza, a Bíblia está falando sobre prova. E a firmeza, a fé é o fundamento. Fundamento é o que então? É ser firme, é ser base, é ser um lugar sólido, né? E a palavra também está falando sobre prova. E prova é o quê? Provar alguma coisa é o quê? É ter certeza, ter convicção. Então, para mim, isso vai muito além de um sentimento, muito além de algo que possa ser nutrido dentro do meu próprio coração. Então, a fé na Bíblia, ela também é sinônimo de fidelidade. Porque quando a gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde fala sobre o fruto do Espírito, em algumas versões é usada a palavra fidelidade. Outras versões usam a palavra fé. Porque quando se trata de fruto do Espírito, ele vem do Espírito Santo de Deus para nós e vem para moldar o nosso caráter. Então vem de Deus para nós. E a fé, né, que existe em Deus, ela é sinônimo da fidelidade. Porque Deus é fiel, Deus é confiável. Deus é alguém em que nós podemos colocar a nossa base, onde nós podemos estar firmes. Deus é o nosso fundamento. Nele nós podemos, como o barco, nós podemos ancorar, nós podemos nos fixar, nós podemos estar grudados nele, porque ele não vai balançar, ele não vai titubear, ele não vai deixar incertezas. E isso é justamente as incertezas, o contrário da fé. Como Jesus falou com os discípulos aqui, a pergunta de Jesus diz, né? Por que vocês estão com tanto medo? Quando nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, e o medo, sim, é um sentimento, ele vai nos paralisando, ele vai nos calando, ele vai nos encurralando. E foi isso que aconteceu com os discípulos ali. Eles ouviram todas aquelas palavras, mas quando o momento da tempestade veio, eles se sentiram então encurralados, eles se sentiram amedrontados, eles se sentiram cheios de dúvidas. Será que realmente a minha vida vai chegar ao fim agora? Será que realmente esse é o momento de eu passar pela morte? Então foi tudo isso que estava tomando o coração deles lá naquele momento. E é isso que eu acredito, né, que estava acontecendo ali com eles. Mas Jesus então chama a atenção deles e diz assim: vocês ainda não têm fé? O que nós precisamos é deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração nessa frase. Vocês ainda não têm fé? A fé é o que vai nos moldar, é o que vai nos fazer firmes, é o que vai nos fazer parecidos com a certeza e a confiança de Cristo. Em todos os momentos que Cristo passou aqui na terra, ele passou por dificuldades, ele passou por tribulação, ele passou por tentação, ele passou por fome, ele passou por desprezo, ele passou por humilhação, mas nenhuma das situações abalou Jesus. Os sentimentos de Jesus, eles estavam todos fixados em Deus. O olhar dele era sempre pela fé. E pela fé, ele conseguia ver esses homens transformados. Pela fé, ele conseguia ver aquela multidão toda se rendendo, recebendo a salvação. Pela fé, ele conseguia ver que o ministério que ele estava deixando na mão desses discípulos chegaria até nós. Pela fé, ele via que todo o sacrifício e tudo que ele passou em deixar o céu e vir até aqui e morrer em nosso lugar,
poderia fazer a grande diferença e nos trazer a grande mudança para a nossa vida. Então, o contrário de todas as coisas que podem nos trazer negatividade, pode nos afastar de Deus, pode nos trazer o medo. O contrário de tudo isso é a fé. Mas como que eu posso saber se o que eu sinto é fé verdadeira ou é simplesmente um sentimento? Como o dicionário disse, né? Que a fé é um sentimento e que eu já falei que eu não concordo. Muitas vezes nós sabemos as coisas aqui na nossa mente. Isso a gente pode até dizer que é uma fé intelectual. Por quê? Eu até anotei algumas coisas aqui. A gente sabe que Deus existe. A gente sabe que Jesus existe, a gente sabe que o Espírito Santo existe, a gente sabe que o batismo é uma coisa certa, a gente sabe que igreja é uma coisa de Deus, é muito bom a igreja. A gente sabe que Deus está aí no mundo o tempo todo, Deus está olhando todas as coisas que estão acontecendo. A gente sabe muitas coisas, mas o saber, o acreditar, simplesmente acreditar, o pensamento positivo, nada disso é fé. Porque isso é apenas da mente do homem. Nós podemos acreditar em muitas coisas. Nós podemos acreditar na vacina, nós podemos acreditar na política, nós podemos acreditar que as coisas vão melhorar, nós podemos acreditar em muitas coisas, mas isso não significa ter fé. Porque como a palavra disse, a fé, ela como está em Romanos 11:1, como eu li, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, todas as coisas que estão à nossa volta, que eu posso entender com a minha mente, que eu posso olhar e discernir com a minha mente, isso não é fé. O que realmente vem de Deus é o sobrenatural. Só saber que as coisas existem é uma fé ineficiente. Quem estava acostumado a andar de barco? Os discípulos. Quem estava acostumado a navegar? Os discípulos. Quem estava acostumado com barcos, balançando ao vento? Os discípulos. Talvez até já teriam pegou outras tempestades. Jesus não era pescador. Jesus foi criado numa família aprendendo a carpintaria. Se ele tivesse que exercer uma profissão, de acordo com o que ele aprendeu com a sua família, não seria pescador. Então, quem estava acostumado com os tempos difíceis, os dias de sol, os dias de chuva, os dias de tempestade no mar, eram os discípulos. Mas nada disso foi suficiente naquela hora da tempestade. Por quê? O que eu estou querendo dizer? A sabedoria, o intelecto, o conhecimento que nós temos na nossa mente, isso não traz a mudança da nossa atitude na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da tempestade. Só saber não faz a mudança que Deus espera que a gente viva. Então, tudo que os discípulos sabiam não foi suficiente para que eles não ficassem com medo. E por que o medo toma conta do nosso coração muitas vezes? Eu já fui assombrada pelo medo, muitas vezes já fui paralisada pelo medo durante muitos anos. Por que isso acontecia? Porque eu não deixava a certeza das coisas que Deus tinha falado para mim, das coisas que a palavra falava para mim, fazer a diferença na minha vida. Então, eles também tinham acabado de ouvir falar sobre tantas coisas. A gente pode ver ali nos versículos anteriores a esse, versículo 35, Jesus estava falando sobre tantas coisas. Jesus estava falando sobre o reino de Deus, estava falando sobre mudança de vida. E mesmo assim, isso não foi suficiente, porque eles estavam aprendendo com a sua mente e não trazendo da mente para o seu coração, para que houvesse uma mudança. Jesus então fez a pergunta: por que vocês ainda não têm fé? E a fé verdadeira está na resposta dos discípulos mesmo, A fé verdadeira está na pergunta que os discípulos fizeram uns para os outros. Quem é este que até
os ventos e as ondas lhe obedecem. Está lá no versículo 41, né? Então, a fé é ter a certeza que este homem, que até os ventos e as ondas obedecem, ele pode todas as coisas. É ele que pode fazer a mudança no nosso coração, na nossa mente, que a gente precisa. É ele que pode virar essa chave da gente deixar de simplesmente saber que as coisas existem, para viver as coisas como Deus nos ensina na sua palavra, para viver como Jesus viveu aqui nessa terra, sabendo que não importava o que acontecesse, a vontade de Deus era o melhor, a vontade de Deus era o melhor caminho. No final das contas, a vontade de Deus sempre iria prevalecer. E sabe, irmãos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia para mim assim, porque se ela tinha uma coisa muito importante que ia acontecer na vida dela essa semana, e ela dizia para mim assim, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar com medo, não vou criar expectativas, porque se o que tiver que acontecer for uma coisa boa, eu vou crer que foi Deus que fez e Deus está me abençoando. E se o que tiver que acontecer for uma coisa ruim, eu também vou crer que foi Deus que permitiu. Eu também vou crer que foi Deus que fez. E eu também vou crer que mesmo na situação ruim, Deus vai continuar me abençoando. Então, esse é o pensamento de uma pessoa que já virou essa chave. Não é só o saber, não é só encher a mente de conhecimento, não é só ouvir a palavra, mas é viver, é colocar em prática. Jesus veio ensinar que a verdadeira fé nos faz depender, confiar em Deus e ter as nossas bases firmadas no lugar certo. Então, para que serve a fé? A fé serve para nos aproximar de Deus. E é por isso que Deus quer que a gente gere essa fé no nosso coração, que a gente deixe ela tomar a nossa vida, que a gente troque todo medo, toda dúvida, toda incerteza pela fé. Porque é ela que vai fazer virar essa chave. Deus quer então que a gente não viva preocupado. A palavra diz, né? Não vivamos preocupados com o dia de amanhã. Vamos viver o hoje, o agora, porque amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos ou se vamos estar mortos. Amanhã nós não sabemos se vamos ter saúde ou se vamos estar doentes. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, o amanhã não nos pertence. Então, o que precisamos fazer hoje é viver essa confiança em Deus, é deixar o nosso coração firmado nele. O que me preocupa nessa lógica, né, evangélica que muitas vezes a gente vive, é que a gente procura muito pelas canções que falam de promessas, de vitórias, né? Que eu vou conseguir, que eu vou conquistar. Parece que a gente quer sempre buscar por esse caminho. Parece que a gente quer sempre se encher dessas coisas, dessas palavras. Mas a vida de Jesus não foi assim. A vida dos discípulos não foi assim. A vida de Paulo não foi assim. E nem a vida do próprio Abraão foi assim. Se a gente for lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse para ele que daria um filho, e Deus disse para ele que desse filho, dessa semente, ela seria multiplicada muitas vezes. E Deus disse para ele assim, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, olha as estrelas, olha essa areia aí no deserto. Você não pode contar, assim será a sua descendência. Mas Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. E por que Abraão hoje é considerado o pai da fé? Porque nesses 25 anos, Abraão não duvidou. Abraão não buscou atalho. Quando Abraão ainda tentou dizer assim, Deus, mas será que o Eliezer, meu servo, né? Será que é ele que vai ser essa promessa? Deus disse, não, Abraão, não, eu vou te dar um filho. E não foi Abraão que foi atalhar o caminho, né? Trazendo a escrava para ele. Foi Sara. Abraão continuou crendo na promessa. E ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Abraão já tinha 99 anos quando Sara engravidou e 100 anos quando Isaac nasceu. E quando Deus deu a promessa para Abraão, quando Deus cumpriu a promessa que tinha feito para ele,
O que Deus fala para Abraão então? Pega Isaac, leva lá no Monte Moriá e sacrifica Isaac. Abraão não questionou, não duvidou. Pode ter ficado triste? Seu coração pode ter ficado pesado? Com certeza sim, né? Ele era pai. Mas ele pegou Isaac pela mão e foi. E quando ele chegou lá, Deus viu que o coração de Abraão não estava na promessa. Deus viu que o coração de Abraão não estava no que ele podia ver, mas o coração de Abraão estava em Deus e na obediência à voz de Deus. Então Deus providencia naquele momento então o cordeiro e aí Isaac não é sacrificado. O cordeiro então, assim como deveria ser mesmo, né? O cordeiro foi sacrificado. E o coração de Abraão estava em Deus, firmado em Deus. Eu acredito que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele faria isso. Ele não duvidaria, porque ele já tinha aprendido a crer num Deus poderoso, que fez uma promessa e era capaz de cumprir essa promessa. Então, é esse coração que nós precisamos ter, é esse coração cheio de fé. A fé que traz obediência. Essa é a fé verdadeira. Aquele que não obedece a Deus, aquele que não obedece a palavra, aquele que não obedece os princípios da palavra, não tem fé. A fé, ela traz intimidade com Deus. A fé traz o desejo de estar na presença de Deus. A fé traz o desejo de orar, de ter comunhão com Deus. Se você não tem desejo de estar na presença de Deus, se você não tem desejo de buscar intimidade com Ele, sinto muito te dizer, mas você não tem fé. Você tem conhecimento sobre Deus, você tem conhecimento sobre alguma coisa da palavra, mas você não tem fé. A fé traz confiança. A fé traz a confiança em Deus. E se você não confia em Deus, se você não crê que todas as coisas, sendo boas aos meus olhos ou sendo ruim aos meus olhos, elas são a vontade de Deus, então você não tem fé. Porque a fé vai gerar confiança. Os dias podem ser maus, mas Deus está comigo. Deus está me guardando, Deus está me cuidando. Outro dia mesmo eu dizia uma palavra parecida com essa para os meus alunos fazendo devocional de manhã. E eu disse para eles assim, o meu cabelo ele cai bastante, mas eu creio até nessas pequenas coisas, no que está escrito na palavra, que Deus conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça e Deus cuida de mim. Então, eu creio que em todas as coisas, até mesmo nas pequenas coisas, Deus está cuidando de mim. A fé que traz a salvação. E se não for pela fé, então como vamos ser salvos? Muitos não entendem, mas o que é salvação? Isso é loucura para muitas pessoas. Por quê? Porque no coração delas não tem fé. Se não for através da fé, nós não entendemos a graça de Deus. A graça parece uma loucura se não for pela fé. É pela fé que cremos que Jesus vai voltar. É pela fé que cremos que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único meio de salvação. É pela fé. Então, como provar se a minha fé é verdadeira? Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ser íntimo de Deus, eu preciso viver confiando e eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, o que eu quero que você faça esse exercício nessa noite? Feche os seus olhos e analise, sonda, vá lá dentro do seu coração, lá dentro da sua alma, lá dentro dos seus pensamentos agora. Faça uma análise sobre você mesmo e veja no que você tem crido, no que você tem confiado. Você tem crido nas coisas que estão à sua volta, no que você pode ver? Você tem crido somente com a sua mente? Ou você tem crido realmente com a fé que Deus pode te dar e Deus pode colocar no seu coração? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha agora com essa fé que vem do teu trono, que vem do alto céu, encher o coração daqueles que ainda têm dúvidas, daqueles que ainda têm medo, daqueles que ainda não obedecem, daqueles que ainda não confiam, daqueles que ainda não conseguem ter intimidade. Que o Senhor venha encher agora e venha tomar a vida dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo essa palavra nesse momento.
encher com a fé que vem do teu trono, que vem do Senhor. A fé que traz salvação, a fé que traz mudança de vida, a fé que traz mudança de caráter, a fé que ajuda a passar pela prova, a passar pela tempestade, a passar pelo tempo difícil, a passar pelos bons tempos também, sabendo que os dias bons, eles também têm um tempo certo, assim como os dias maus, eles também têm um tempo certo. Então confiamos em Ti todo o tempo. E é nessa fé que queremos viver. Amém? Tome posse dessa palavra, creia que se você pedir, Deus vai fazer. Assim como a palavra diz que Deus pode te dar sabedoria, a palavra também diz que Deus pode trazer a fé no seu coração. E lá, o que está escrito, lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23, todas aquelas palavrinhas ali, elas podem entrar na sua vida. E durante esses dias você vai aprender sobre a esperança e o amor. E creia, é Deus que vai fazer isso na sua vida. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Ele está em nosso meio. Ele está neste lugar, Ele está na sua casa. Ele está na sua vida, em seu coração. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus nós vamos orar. Vamos levantar um clamor como igreja pelos pedidos de oração que aqui foram entregues. E mesmo se você não colocou ainda no chat o seu pedido, creia no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele é o único que conhece o nosso pensamento. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Então, meu irmão e minha irmã, creia no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Então creia nisso. Se aproprie da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a verdade. E se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Não tenha dúvida do que Deus pode fazer. Mas Marcos, o meu problema é tão grande. Ele é o Deus do impossível. Marcos, o médico me deu 5% de chance de vida. Ele venceu a morte. Isso não é nada diante do que você está passando. Mas o que você tem que mais dar valor é sobre a sua eternidade. Não adianta sermos curados, temos o emprego que precisamos, Deus vai prover, e eu deixar o que mais importa para trás. Então deixa Deus fazer a obra completa na sua vida. Deixa Deus te curar. Deixa Deus abrir as portas dos céus e dar o emprego que você precisa, solucionar os problemas que precisam ser solucionados na tua vida. Mas o mais importante, deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Deixa Ele ser o teu ajudador. Feche os teus olhos, ore comigo nessa noite. Louvado é o teu nome, Jesus, porque tu estás presente no nosso meio. Seja aqui, seja na casa dos meus irmãos, seja no carro do nosso irmão que está dirigindo e está escutando essa live. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós agora clamamos o nome santo do Senhor. Clamamos, Senhor, o poderio que há no teu nome. Ó Deus, e que a tua palavra se cumpra na vida dos nossos irmãos, na vida da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em o nome de Jesus, não importa o qual enfermidade for, nós unimos a nossa fé com a fé dos nossos irmãos e clamamos a tua cura agora, no poder do nome de Jesus. Cura, Jesus. Vá, Senhor,
solucionar todo problema, Senhor, que há na mente, que há no coração, que seja aonde for, nos órgãos, nos ossos, nos músculos, na divisão da alma, do espírito, na divisão de juntas e medulas. Ó Deus, vá ao encontro da necessidade do nosso irmão agora, e que a tua cura seja liberada sobre ele, que o toque do teu espírito seja liberado sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que está desesperada agora, precisando de uma providência divina, seja do emprego, seja de uma porta aberta. Eu não conheço a vida deles, mas Senhor, a tua palavra diz que tu nos conhece dia e noite, noite e dia. Tu conhece o nosso deitar, tu conhece o nosso levantar, tu conhece o nosso dormir. Ó Deus, tu conhece o nosso dia a dia. A tua palavra nos diz que os teus olhos não piscam, os teus olhos tudo veem. Então, Senhor, nós entregamos as nossas necessidades nas tuas mãos, e que o Senhor venha, Senhor, intervir aonde, Senhor, as portas estão fechadas. Abram as portas, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus. E na casa, Senhor, que precisa de salvação, vá ao encontro, Senhor. Vá ao encontro de Jesus. Vá, Senhor, com teu amado Espírito Santo, que nos diz que é tu que nos convence do erro, do pecado, da falha, da transgressão. Convence cada coração. E, Senhor, que esses corações que estão dispostos a te receber venham ser curados, venham ser libertos no poder do nome de Jesus. Que haja salvação nessa casa, nesse lar, para a glória do nome de Jesus. É o nosso clamor, é a nossa oração. Te convido, você que aceitou a Jesus nessa noite, que fale comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Entra no meu coração, escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e lança no mar do esquecimento. E a partir de hoje, tu és bem-vindo a morar, a fazer morada no meu coração. Amém e amém. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela tua vida. Você é muito especial para nós. Você é muito especial para Deus. Esteja conosco. Se precisar de alguma ajuda, nos procure. Estamos aqui para te servir. Estamos aqui para ser a mão de Deus nessa terra, para abençoar a tua vida e a todos aqueles que precisam. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Que a graça do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre ti. Tenha uma semana abençoada, uma semana alegre, feliz na presença do Senhor. Creia que Ele está contigo todos os dias da sua vida. Algum aviso, algum recado? Curte esse canal, nos ajuda muito. Inscreva-se no canal. Tem um sininho ali que vai notificar você toda vez que nós vamos entrar no ar. Aí clica nesse sininho, compartilhe com as pessoas, porque quantas pessoas precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma palavra de consolo. Ajude essas pessoas. Seja também você a mão de Deus nessa terra, para abençoar as pessoas. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até a semana que vem. Amém. Bye, bye.